Atenção! O Irã está a um passo de cruzar a linha que mudará a história nuclear para sempre. O que acontecer nas próximas 48 horas pode abalar o mundo inteiro. Se você quer entender o perigo real, não saia daí. 1%. Essa é, em termos reais, a distância que separa o Irã de possuir armas nucleares. Há apenas 6 horas, a Agência Internacional de Energia Atômica publicou uma avaliação de emergência que não deixa espaço para interpretações complacentes. As centrífugas iranianas operando na instalação de Fordow, uma infraestrutura enterrada profundamente sob uma montanha e protegida por camadas maciças de rocha, atingiram um nível de enriquecimento de urânio de 89,2%. O padrão considerado de grau armamentista é de 90%. Estamos falando, portanto, de uma margem mínima, 1% que, em termos técnicos, poderia ser alcançado em questão de horas nas condições atuais. Durante 3 décadas, a comunidade internacional tentou impedir que esse limiar fosse cruzado. Hoje, esse esforço não é mais medido em anos ou meses, é medido em horas. E é precisamente aqui que esta história deixa de ser uma progressão gradual e se torna uma ruptura abrupta. Não estamos diante de um acidente, nem de uma escalada lenta e inevitável. Este é claramente um movimento deliberado, uma corrida calculada até a linha de chegada, enquanto ataques aéreos dos Estados Unidos impactam o território iraniano. Há apenas 3 semanas, o nível de enriquecimento do Irã estava em 60%, um número já alarmante, mas que ainda implicava meses de distância da capacidade de armamento. Naquela época, a liderança suprema ainda estava intacta, e o regime parecia operar sob uma lógica de sobrevivência a longo prazo, onde a paciência era parte da estratégia. Esse equilíbrio desapareceu. Após a eliminação do seu líder supremo, a destruição de infraestruturas-chave e o envio de forças de invasão, o Irã respondeu acelerando seu programa nuclear à velocidade máxima. E o mais significativo não é apenas a velocidade, mas a transparência estratégica. Eles não estão escondendo, estão comunicando. O relatório da AIEA não é produto de um vazamento. O Irã permitiu e até facilitou que os inspetores verificassem os níveis de enriquecimento. A mensagem é inequívoca. O mundo precisa ver. O sinal é claro. Parem-nos ou nós cruzaremos a linha. No entanto, o que distingue este momento de crise de qualquer episódio anterior na história nuclear é fundamental. O Irã não está simplesmente ameaçando construir uma arma. Está insinuando que pode demonstrar sua capacidade a qualquer momento. Um aumento de um único ponto percentual, uma demonstração técnica, um gesto que por si só poderia redefinir irreversivelmente o equilíbrio de poder no Oriente Médio. E aqui surge um paradoxo perturbador. As ações militares destinadas a impedir este resultado podem, na verdade, ter acelerado o processo. Os dados disponíveis são conclusivos. A Agência Internacional de Energia Atômica confirmou que o Irã tem urânio enriquecido suficiente para produzir entre 10 e 12 armas nucleares, desde que esse material seja levado ao nível de pureza necessário. A capacidade técnica existe, os sistemas de entrega existem e as centrífugas estão funcionando neste exato momento. O que estamos testemunhando pode ser interpretado de 2 maneiras, ou as horas finais antes do surgimento de um novo estado nuclear, ou o prelúdio de uma intervenção decisiva dos Estados Unidos para impedi-lo. Em qualquer um dos cenários, as implicações são globais. É por isso que é essencial prestar atenção. Nos próximos minutos, o que está em jogo não é apenas a política regional, mas a estabilidade internacional como um todo. O que acontece se o Irã cruzar esse limiar? E por que as próximas 72 horas podem se tornar o período mais perigoso desde a crise dos mísseis de Cuba? Estamos de volta. Antes de analisarmos em profundidade o que realmente significa atingir 89% de enriquecimento, por que o Irã acelerou seu programa neste momento específico e quais opções reais os Estados Unidos enfrentam nestas horas críticas, é importante entender a magnitude do que está acontecendo. Esta não é apenas mais uma crise, é, com toda a probabilidade, a crise nuclear que por décadas tentamos evitar. E ao final desta análise, você entenderá não apenas o que está acontecendo, mas por que o tempo, neste contexto, não é mais um recurso estratégico amplo. É um recurso que está se esgotando hora a hora. Para entender por que 89% representa um ponto de inflexão potencialmente civilizacional, é necessário focar em um aspecto chave. O que realmente significa enriquecer urânio? E por que esse último 1% não é, de forma alguma, um detalhe menor?
Vamos começar pela base científica. O urânio natural é composto principalmente por dois isótopos, U-238 e U-235. Destes, apenas o U-235 tem a capacidade de sustentar uma reação nuclear em cadeia, o princípio fundamental por trás de qualquer arma nuclear. No entanto, em seu estado natural, o urânio contém apenas 0,7% de U-235. O resto é U-238, que não é útil para este propósito. O processo de enriquecimento consiste precisamente em separar esses isótopos. Para isso, centrífugas são usadas para girar gás de hexafluoreto de urânio em velocidades extremamente altas, concentrando progressivamente o U-235. Aqui reside o aspecto crítico que muitas vezes é ignorado. O processo de enriquecimento não é linear. Ele é exponencial. Passar de 0,7% para 5% exige um esforço enorme, aproximadamente 75% do trabalho total necessário para atingir o grau armamentista. O salto de 5% para 20% também envolve uma complexidade considerável, mas o trecho final, de 60% para 90%, é radicalmente diferente. É a reta final. À medida que a pureza aumenta, o processo se torna mais rápido, não mais difícil. As centrífugas operam com maior eficiência e o tempo necessário é drasticamente reduzido. O Irã, com 60% de enriquecimento, estava a meses da capacidade de armamento. A 89%, a distância é medida em dias. E isso muda tudo. Para compreender plenamente a gravidade da situação, é essencial definir precisamente o que grau armamentista implica. O limiar de 90% de enriquecimento não é arbitrário. Nesse nível, o urânio contém uma concentração suficiente de U-235 para atingir a supercriticidade, o ponto em que uma reação em cadeia se torna autossustentável e, portanto, explosiva. Em termos práticos, isso significa que o material pode ser usado para construir uma arma nuclear funcional. Um dispositivo nuclear relativamente simples, do tipo usado em Hiroshima, exigiria entre 50 e 60 quilos de urânio enriquecido a esse nível. Projetos mais avançados, baseados em implosão, podem operar com quantidades menores. E é aqui que os dados atuais assumem uma dimensão particularmente preocupante. O Irã possui mais de 440 quilos de urânio enriquecido a 60%. Se esse material fosse levado a 90%, seria suficiente para produzir entre 10 e 12 armas nucleares. Em outras palavras, eles não precisam produzir mais material, precisam apenas refinar ligeiramente o que já possuem. É por isso que o anúncio de 89% não é um detalhe técnico menor. É um sinal inequívoco para a comunidade internacional. O Irã demonstrou que pode atingir o limiar. O fato de ter parado pouco antes dos 90% não se deve a uma limitação tecnológica. É, com toda a probabilidade, uma decisão política cuidadosamente calibrada. Agora, o fator mais crítico neste cenário é o tempo. Nas taxas de enriquecimento atuais, o Irã poderia produzir material a 90% suficiente para uma bomba em 1 ou 2 dias. Não semanas. Dias. A partir desse ponto, o processo de armamentização, ou seja, converter o material em uma arma funcional, envolve várias etapas adicionais. Transformar o gás em metal, usinar componentes, montá-los com explosivos convencionais e integrá-los a um sistema de entrega. Estimativas tradicionais situam esse processo entre 6 meses e 2 anos para uma ogiva totalmente operacional. No entanto, um dispositivo rudimentar, suficiente para demonstrar capacidade, poderia ser desenvolvido em um prazo consideravelmente menor. E é precisamente aqui que os serviços de inteligência ocidentais podem ter subestimado um fator-chave: a experiência acumulada do Irã. Por décadas, o país trabalhou em projetos de armas nucleares. O chamado programa Ahmad, oficialmente suspenso em 2003, não eliminou esse conhecimento. O conhecimento não desaparece, os cientistas não esquecem, os arquivos não evaporam. Se parte desse trabalho continuou secretamente, como muitos analistas consideram provável, então os prazos de armamentização poderiam ser significativamente mais curtos do que as estimativas públicas sugerem. Este é, em essência, o cenário mais preocupante: que o Irã atinja 90% e demonstre sua capacidade antes que a comunidade internacional tenha tempo de reagir. Vejamos agora o que o último relatório da Agência Internacional de Energia Atômica revela em termos concretos. Os dados técnicos são claros.
A avaliação documenta níveis de enriquecimento de 89,2% na instalação de Fordow, uma usina projetada especificamente para resistir a ataques aéreos. Localizada sob uma montanha perto da cidade de Qom, esta instalação é protegida por aproximadamente 80 metros de rocha e concreto. Em termos estratégicos, isso não é coincidência. O Irã decidiu avançar em direção ao limiar nuclear no lugar onde é mais difícil detê-lo. Capacidades de ataque convencionais, mesmo com munições penetrantes de alta potência, podem não ser suficientes para destruir completamente a instalação. Isso levanta uma questão crítica. Se os ataques aéreos não forem suficientes, a alternativa poderia envolver operações terrestres para tomar o controle físico do local. Um cenário de escalada considerável. Além disso, o relatório observa que o Irã reconfigurou suas cascatas de centrífugas para maximizar a eficiência do enriquecimento. Em paralelo, reduziu a visibilidade internacional. Equipamentos de monitoramento foram desconectados em certas áreas, e o acesso de inspetores foi limitado. Em outras palavras, eles não estão apenas acelerando o processo, mas também restringindo a capacidade externa de supervisioná-lo com precisão. O tempo de obtenção, o período necessário para produzir material suficiente para uma arma, foi redefinido. O diretor-geral da agência, Rafael Grossi, emitiu um aviso invulgarmente direto. O cronograma do Irã deve agora ser medido em dias, não em semanas ou meses. Dias. Esta é a avaliação oficial da principal autoridade internacional em assuntos nucleares. Não há margem estendida para a diplomacia tradicional. Não há semanas para construir pressão política. Uma vez que 90% seja alcançado, o material existe. Não pode ser desfeito. Não pode ser desenriquecido em termos práticos. As opções são drasticamente reduzidas. Aceitar a realidade de um Irã nuclear ou tentar eliminar fisicamente o material por meio de ação militar. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Por que agora? O momento não parece acidental. A aceleração do programa nuclear do Irã coincide com uma intensificação da pressão militar dos Estados Unidos. Antes do conflito, o Irã mantinha o enriquecimento em torno de 60%, um nível que lhe permitia demonstrar capacidade sem cruzar o limiar que provocaria uma resposta direta. Era uma estratégia de ambiguidade calculada. Após a eliminação de sua liderança central, esse cálculo parece ter mudado. O regime enfrenta uma ameaça existencial, e nesse contexto, a lógica estratégica se transforma. A paciência não é mais viável. A nova liderança, cuja estrutura exata permanece opaca, parece ter chegado a uma conclusão clara. A capacidade nuclear é potencialmente a única garantia de sobrevivência. Se o regime corre o risco de desaparecer, então adquirir essa capacidade deixa de ser uma opção e se torna uma necessidade. É a convergência do desespero político com a capacidade tecnológica. Neste contexto, os analistas de inteligência estão prestando atenção especial a um cenário específico, não apenas a construção de uma arma, mas sua demonstração. Um teste nuclear em território iraniano. Uma detonação controlada que confirmaria inequivocamente a capacidade do país. As implicações seriam imediatas. Uma vez demonstrada, a capacidade nuclear não pode ser questionada ou facilmente revertida. O Irã se tornaria um estado nuclear de fato em questão de horas. A partir desse momento, as opções de resposta internacional seriam drasticamente reduzidas. Não se pode desfazer uma demonstração nuclear. Só se pode aceitá-la ou responder. Este é o ponto crítico ao qual estamos nos aproximando. Um processo que foi contido por mais de 30 anos poderia ser resolvido em um instante. Um único evento, uma única detonação, poderia redefinir o equilíbrio estratégico de uma região inteira. E o que é especialmente revelador é que os sinais estão começando a se acumular. Relatórios confidenciais para a liderança política nos Estados Unidos aumentaram em frequência. As agências de inteligência estão monitorando atividades em instalações historicamente associadas ao desenvolvimento de armas. Padrões específicos estão sendo observados. Movimentos de componentes compatíveis com sistemas de implosão, possíveis preparativos de locais de teste em áreas remotas e mudanças nas comunicações que sugerem uma aceleração do programa. Nada disso foi confirmado publicamente de forma definitiva, mas o padrão geral, relatórios urgentes, declarações excepcionais e consultas entre aliados, aponta em uma direção preocupante. As avaliações internas parecem indicar que a situação está mais avançada do que é abertamente reconhecido. Neste contexto, vale a pena analisar um aspecto que raramente é explicado com clareza:
a matemática que define este limiar nuclear. Porque, em última análise, são os números, e não as declarações, que determinam a realidade estratégica. Se os dados forem analisados friamente, os números são ainda mais perturbadores do que as manchetes sugerem. O Irã tem aproximadamente 440 quilos de urânio enriquecido a 60%. Levar esse material a 90% requer uma quantidade específica de trabalho técnico, medido em unidades de trabalho separativo. No entanto, a capacidade atual de suas centrífugas permite uma taxa de progresso consideravelmente alta. Converter todo o inventário poderia levar vários meses, mas esse não é o ponto-chave. O Irã não precisa transformar todo o seu material. Para construir uma arma nuclear básica, são necessários apenas 50 a 60 quilos de urânio de grau armamentista. Enriquecer essa quantidade de níveis próximos a 89% para 90% poderia ser alcançado em menos de 48 horas. Não estamos falando de meses, estamos falando de dias, potencialmente até mesmo um único fim de semana. Se todo esse inventário fosse totalmente processado, o resultado seria entre 250 e 300 quilos de urânio de grau armamentista. Traduzido em capacidade militar, isso equivale a múltiplos dispositivos, de 5 ou 6 armas simples a uma dúzia de projetos mais sofisticados. Mas estrategicamente, o Irã não precisa de um arsenal completo. Precisa de uma única demonstração, um dispositivo, um teste, um sinal inequívoco. A partir desse momento, todo o resto se torna secundário. Em paralelo, o país possui mais de 3.000 mísseis balísticos, vários deles com alcance suficiente para atingir alvos regionais-chave. Sistemas como o Shahab-3 ou o Khorramshahr expandem significativamente seu raio de ação. A miniaturização de uma ogiva para integração nesses sistemas requer tempo adicional. No entanto, para uma demonstração inicial, essa etapa não é essencial. Um teste estático sem um sistema de entrega seria suficiente para confirmar a capacidade. E uma vez confirmada, a percepção estratégica muda irreversivelmente. Isso nos leva ao cerne do problema, a dissuasão. Pode-se supor que a esmagadora superioridade nuclear dos Estados Unidos seria suficiente para conter qualquer uso por parte do Irã. No entanto, a lógica da dissuasão é mais complexa. Um Estado não precisa usar armas nucleares para alterar o equilíbrio de poder. A mera posse dessa capacidade modifica todo o cálculo estratégico. Os Estados Unidos enfrentariam riscos significativamente maiores ao considerar qualquer intervenção direta. Israel veria suas opções de ação preventiva limitadas, e os países do Golfo teriam que se adaptar à presença de um vizinho nuclear. A existência de um único dispositivo muda as regras do jogo. Não concede necessariamente a capacidade de vencer uma guerra nuclear, mas fornece uma ferramenta poderosa: evitar uma derrota convencional. E em muitos casos, isso é suficiente. À medida que avançamos, outro desafio crítico surge: a verificação. Mesmo que as negociações diplomáticas fossem retomadas, garantir o cumprimento se tornaria extraordinariamente difícil. Uma vez que o material de grau armamentista existe, ele pode ser escondido, movido ou fragmentado. Detectá-lo de forma confiável se torna uma tarefa complexa. Os mecanismos de inspeção internacional têm limites claros. Não se pode verificar o que não se pode localizar. E após décadas de experiência, o Irã teve tempo suficiente para desenvolver capacidades de ocultação. Consequentemente, a janela para impedir definitivamente a capacidade nuclear se fecha no momento em que esse material existe. A partir daí, não há mais volta. As implicações deste cenário se estendem muito além do Irã. Para Israel, a possibilidade de um Irã com capacidade nuclear tem sido uma linha vermelha explícita por anos. A liderança política israelense alertou repetidamente que não aceitará essa realidade. Se o Irã cruzar o limiar, Israel enfrenta um dilema complexo: agir unilateralmente contra um alvo altamente protegido ou aceitar uma vulnerabilidade estratégica permanente. Opções militares existem, mas não são simples. Instalações como Fordow, enterradas profundamente no subsolo, limitam a eficácia de ataques convencionais. Mesmo com armamento especializado, a destruição completa não é garantida. Neste contexto, a cooperação com os Estados Unidos poderia se tornar um fator decisivo. Para a Arábia Saudita, o cenário é igualmente significativo. A liderança saudita deixou claro que não permanecerá passiva diante de um Irã nuclear. Figuras como Mohammed bin Salman declararam publicamente que, se o Irã desenvolver uma arma nuclear, seu país seguirá o mesmo caminho. O resultado seria a proliferação regional.
Outros atores como a Turquia ou o Egito poderiam ser arrastados para uma dinâmica semelhante. O Oriente Médio passaria de ter um número limitado de capacidades nucleares para uma expansão potencialmente incontrolável. Um efeito dominó difícil de reverter. Para os Estados Unidos, as implicações são igualmente profundas. Dezenas de milhares de tropas destacadas na região estariam expostas em um ambiente onde qualquer escalada poderia ter dimensões nucleares. A liberdade de ação militar seria consideravelmente restringida. E em nível global, o impacto seria ainda maior. O regime internacional de não proliferação, projetado para limitar o número de estados com armas nucleares, já enfrenta tensões significativas. Se o Irã conseguir cruzar o limiar após décadas de pressão internacional, a mensagem para outros países seria clara. A persistência funciona. A Coreia do Norte já ofereceu um precedente. Um sucesso iraniano consolidaria esse modelo. O resultado poderia ser um mundo com um número muito maior de potências nucleares, 20, 30 ou mais. Um cenário que aumenta exponencialmente o risco global. Quanto ao conflito atual, a aquisição da capacidade nuclear não o resolveria, o transformaria. Os Estados Unidos dificilmente poderiam aceitar um Irã nuclear, mas eliminar essa capacidade exclusivamente por meio de ataques aéreos pode não ser viável. Isso abre a porta para cenários mais complexos, incluindo operações terrestres para garantir fisicamente as instalações nucleares, um nível considerável de escalada. Neste contexto, o anúncio de 89% pode ser interpretado como uma estratégia deliberada, uma mensagem implícita. Qualquer tentativa de intervenção poderia acelerar a decisão final. Uma forma de pressão estratégica. As opções disponíveis para os Estados Unidos são limitadas, e cada uma envolve riscos significativos. Um ataque massivo pode não garantir resultados definitivos e também poderia acelerar o processo. A sabotagem secreta enfrenta limitações técnicas e de tempo. O caminho diplomático requer condições que não parecem viáveis no momento. Aceitar um Irã nuclear, por outro lado, é uma opção politicamente difícil de assumir. E uma operação terrestre em grande escala acarretaria consequências que durariam décadas. Não há soluções simples, e é precisamente essa ausência de opções claras que define este momento. Para aqueles que observam de fora, 89% pode parecer um número técnico, distante, até mesmo abstrato, mas na realidade representa algo muito mais profundo. Poderia marcar o fim de uma ordem internacional que durou mais de 8 décadas. Um sistema no qual as armas nucleares permaneceram limitadas a um pequeno grupo de estados. Esse equilíbrio está agora em questão. Podemos estar testemunhando o surgimento de um novo estado nuclear em tempo real. As decisões tomadas nas próximas 72 horas serão decisivas. Cada uma carrega riscos. Cada resultado terá consequências históricas. E talvez o mais relevante seja que ninguém, nem os formuladores de políticas, nem as organizações internacionais, nem os próprios atores envolvidos, pode prever com certeza como os eventos se desenrolarão. Nós nos encontramos no que poderia ser descrito como o nevoeiro de uma crise nuclear, um momento de incerteza máxima. Um momento em que aquele último 1% adquire um peso desproporcional. Porque não é apenas um número, é uma linha, e estamos claramente à beira de cruzá-la.